Bom dia, paz do Senhor Jesus. Jesus deu uma ordem para pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ele manda ensinar, e pelo mundo inteiro, ensinar tudo o que ele mandou. Está nas Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia Católica. Uma Bíblia Católica. Uma Bíblia que creio que todos os católicos têm. E tem uma passagem de Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 em diante. Na mesma Bíblia Católica, está aqui também, na Bíblia Evangélica. Olha o que o Senhor fala, que está escrito na Bíblia Católica. Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha vocês outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de qualquer representação que existe no céu, ou na terra, nas águas que estão debaixo das águas. Não prostres diante delas. Não prostre diante desses deuses. Não sirva, porque eu sou o Senhor seu Deus. Sou um Deus ciumento, que castiga a culpa dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me desprezam. Mas quando me amam, guardam os meus mandamentos, eu trato com amor por 1000 gerações. A própria Bíblia Católica está condenando a idolatria e as imagens de escultura, que hoje você vê que estão no Brasil inteiro. O Brasil nunca foi do Senhor Jesus, nunca vai ser, porque o Brasil é macumbeiro. E na própria Bíblia Católica, Deus proíbe você levantar imagem de escultura. Deus proíbe você adorar e se prostrar diante disso. Só que engraçado que o diabo, ele procura tirar as pessoas das Escrituras. E Deus, quando tirou aquele povo da terra do Egito, Deus deixou bem claro num dos 10 mandamentos dele, que não pode ter outros deuses diante dele, porque ele é único. Isaías, ele fala que a glória dele ele não dá outro. Ele não pode dar a glória dele à imagem de escultura. E ele fala para você não fazer imagem de escultura. Não pode fazer uma imagem, adorar, se prostrar. Não se prostre diante delas. A Bíblia está falando. A própria Bíblia Católica está falando: não se prostre diante dela, porque eu sou o Senhor ciumento. Por que então que o povo se prostra diante de uma Aparecida? Ajoelha diante de uma imagem de escultura, sendo que a própria Bíblia Católica está falando que você não pode se prostrar diante disso. É pecado. E essa foi uma ordenança do povo de Israel, que Deus deu para eles. Você não pode se prostrar diante de uma imagem, porque a imagem de escultura tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Salmo 115. Salmo 115, o que a Bíblia Católica fala: não a nós, ó Senhor, não é para nós. Dá glória sim para o teu nome, para a tua bondade, a tua fidelidade. Porque disseram as nações: onde está o seu Deus?
Nosso Deus está no céu e Ele faz com tudo o que desejou. São prata e ouro os ídolos deles. Foram feitas por mão de homens. A Bíblia está falando. Esses têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Som nenhum sai da sua garganta. Produz sussurro algum. Quais são aqueles que fabricam? E todos que neles confiam. A própria Bíblia Católica falando, Salmo 115, que as imagens e a escultura tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxergam. Tem pés, mas não anda. E som nenhum sai da sua garganta. Por isso que Deus deu uma ordem para aquele povo não adorar imagem e escultura. Só que o Brasil está debaixo de maldição por ficar cultuando os deuses que tiraram da terra do Egito. Você precisa entender que 1 Timóteo 2,5 fala que só o mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Jesus é o único que pode mediar o pecado. Não existe outra. Maria não pode mediar pecado. Quem morreu numa cruz do Calvário foi Jesus. Quem derramou o sangue dele foi Jesus para nos comprar com alto preço. E ele ressuscitou o terceiro dia. E ele está vivo. E o salmista falando que o nosso Deus está no céu. E ele faz conforme agrada. O nosso Deus faz tudo o que agrada. E ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus deu uma ordem: não faça imagem e escultura, não cultue isso, não corra atrás disso, porque isso é maldição diante do Senhor. Será que os católicos nunca leram essa Bíblia católica que eu estou lendo aqui? É uma Bíblia católica que está falando que você não pode prostrar diante de imagem e escultura. A própria Bíblia católica está falando. Só que as pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas não lêem as Escrituras. E Jesus falou: examinai as Escrituras, porque dela provém a vida eterna. E o salmista falando que as imagens de escultura têm boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não escuta. Som nenhum sai da tua garganta. Você está indo para o inferno acreditando que imagem e escultura pode interceder. E ela não pode. A própria palavra está falando isso. E o título de Salmo 115: ao Deus vivo e verdadeiro. Essa é uma ordenança que Deus falou para aquele povo no Egito, que estava preso lá. E eles trouxeram aquela cultura do Egito, imagens. O catolicismo romano, ele trouxe a cultura do Egito, com as imagens, porque a própria Bíblia católica fala que as imagens e escultura são prata e ouro, obras feitas de mão de homens. Trouxe íris para lá, trouxe íris do Egito, trouxe Osíris, são imagens. Se você tirar o manto da Aparecida, e ela fica íris, é um Deus cultuado do Egito. Tudo isso é contrário à palavra de Deus, mas o povo não lê Bíblia. O povo tem medo de Bíblia, porque a Bíblia liberta as pessoas, liberta da idolatria, liberta da feitiçaria. E aqui está falando: som nenhum sai da sua garganta. Essa é uma ordenança. Se a religião resolvesse alguma coisa nesse Brasil, por que o Brasil está pior? Cada dia pior. Se as religiões fossem de Deus,
Por que que continua na macumba, adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo, roubo em cima de roubo? A religião não traz melhora? Então por que o Brasil cada dia piora? Por quê? Porque não examina as escrituras, não examina o que está escrito aqui. E todos aqueles que fabricam, todos aqueles que nele confiam, se tornam semelhantes. Se você for ver mesmo, a maioria das pessoas que adoram a imagem e a escultura estão com depressão, estão doentes, estão com diabetes, com câncer, estão ficando semelhante às imagens e escultura. No inferno você vai ver que ninguém merece. No inferno você vai ver. A palavra de Deus é motivo de zombaria, né, minha filha? No inferno você vai lembrar dessas palavras, viu? No inferno vai falar ninguém merece. Som nenhum sai da sua garganta. Essa é a geração de hoje, de escarnecedores. Porque se tivesse a Anitta aqui, estava todo mundo lotado a praça, pedindo autógrafo. Se tivesse o Neymar, estava lotado. Porque essa geração é soberba. Essa geração gosta de sexo, de droga e de mentira. Por isso que o Brasil está desse jeito. Pulam o carnaval, dançam aí na quarta-feira de cinza, vão lá pro padre passar cinza. Essa foi a ordem de Deus sobre as imagens e escultura. Deuteronômio 18. Deus deu outra ordem para o povo. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando você entrar na terra do Senhor seu Deus, vai dar, não imite as práticas abomináveis das nações. 10 mandamentos, Deus deu ordens para eles não idolatrar imagem de escultura, não seguir, levantar ídolos. E Deus deu a ordem em Deuteronômio 18: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus vai dar, não imite as práticas abomináveis das nações. Não imite. Porque o povo de Israel, ele foi tirado da terra do Egito para ser santo, separado das nações. No Antigo Testamento, os outros povos eram todos satanistas, todos idólatras, sacrificavam homens, mulheres, crianças no fogo. Era tudo povo que cultuava os pagãos, cultuava as estrelas, cultuava o Deus Sol, como os católicos adoram hoje o Deus Sol. E Deus falou para eles: não imite as práticas abomináveis dessas nações. Olha o que Deus está falando para nós hoje: não imite a prática de Roma. São práticas abomináveis. Não haja no meio de alguém que queime o seu próprio filho ou a filha, que faça previsões, que pratica astrologia, adivinhação, magia ou feitiçaria, que consulte os espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos. Está mais claro que isso? Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia é católica. A Bíblia é católica está falando:
Não imite esse povo. Não haja quem queime seu filho ou sua filha no fogo. Até hoje, estão sacrificando crianças, religiões, maçonaria, espiritismo, religiões africanas sacrificam crianças. Nem haja quem faça previsões do futuro. Você não pode ir atrás da astrologia, nem quem pratique astrologia, magia ou feitiçaria, e quem consulte aos mortos. Depois da morte, ninguém vai para purgatório. É o perigo que a Bíblia está alertando de nós não invocarem os mortos, os adivinhos. Você não pode ir atrás de um macumbeiro, de um feiticeiro, para ler a mão, ir atrás de um horóscopo, porque tudo isso a Bíblia condena. São práticas do Egito, que veio para o mundo inteiro, que Satanás colocou para destruir as almas das pessoas. Essa era uma ordem, e essa ordem é para nós. Porque se você consulta os mortos, você não está consultando os mortos, você está consultando os demônios, porque os mortos não podem falar mais. Quem morreu não pode voltar à vida. Quem morreu não pode. E a Bíblia fala em Oséias 4:12, que por trás da imagem de escultura há sempre um espírito de sedução. Por isso que as vossas filhas adulteram e fornicação. Por quê? Porque os demônios que estão por trás. Feitiçaria. Consulte os espíritos. Sabia? Não imite os adivinhos, os que invocam os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável ao Senhor. É abominável. Quando o padre faz uma missa de sétimo dia para orar pelos mortos, isso aí é consultar os mortos, é um espiritismo disfarçado de religião. Porque a missa de sétimo dia, ela foi feita para ganhar dinheiro. Quem morreu não pode. E quando ele entra com a missa de sétimo dia, falando que vai tirar alguém do purgatório, tudo isso é mentira, porque a Bíblia fala que condena. É abominação aos olhos do Senhor. Por causa dessas práticas abomináveis, que o Senhor, seu Deus, vai dessolar da presença de vocês nessas nações. É por causa dessas práticas que o Brasil está do jeito que está e o mundo. O povo não podia ir atrás desses homens, que ia atrás dos espíritos, da astrologia, da adivinhação, da maçonaria. A maçonaria mexe com coisas espirituais, viu? Não é fraternidade não. Mexe com magia. A seita Rosa Cruz veio de maçonaria. É por causa dessas práticas que o Senhor, seu Deus, vai dessolar da presença das nações. E você estará inteiramente com o Senhor Deus. As nações que vai conquistar, ouve os astrólogos e adivinhos. Deus deu a ordem: não faça imagem e escultura. Depois que vocês saírem da terra do Egito, não consulte os mortos, não consulte os espíritos, porque é abominação. E Deus está falando para eles assim, ó, as terras que vocês vão herdar, eles ouvem os astrólogos, ouvem os adivinhos, eles escutam essas coisas, eles gostam dessas coisas. Porém o seu Deus não permite que vocês façam isso. É uma Bíblia católica que está falando isso. Não vai atrás desses homens que consulte os mortos,
que ouve os adivinhos, que consulte. Aparecida, ela está no terreiro de Macumba também, só que com nome diferente, Iemanjá. São tudo ídolos do Egito, que veio para o mundo inteiro, que Satanás colocou. Por isso que você vê as pessoas cada dia mais afundadas na bebedeira, afundadas na prostituição, afundadas na mentira. E Deus falou: não permito que você vá atrás disso. O Senhor seu Deus fará surgir no meio de vocês, dentre os seus irmãos, um profeta como eu. A ele vocês vão ouvir. Foi que vocês pediu a Yahvé, seu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. É isso que a palavra está falando. Aí ele continua: se o Senhor diz, eles têm razão, do meio dos irmãos deles, farei para eles um profeta como vocês. Vou colocar minhas palavras na minha boca, e ele dirá tudo que alguém mandar. Se alguém não ouvir essas palavras, esse profeta pronunciou em meu nome, eu mesmo pedirei a conta dessa pessoa. Deus levantou profetas, e ele colocou as palavras na boca daqueles homens, para eles dar ouvidos a essa mensagem. Foi que Deus falou. E se vocês não dão ouvido a essa palavra, eu pedirei conta. Foi uma ordem que Deus falou para não ir atrás desses povos, desses ídolos. Primeiro Samuel, versículo 28, versículo 3. Fala sobre o espiritismo. Fale sobre aqueles que consultam os mortos. É uma história para exemplo nosso. Olha que a palavra de Deus fala. Samuel já havia morrido. Israel inteira havia celebrado seus funerais e havia sepultado em Ramá, na sua cidade. De outra parte, Saul tinha expulsado do país todos que invocam os mortos e os videntes. Samuel havia morrido, o profeta do Senhor, que Deus levantou ali. E Saul, rei, tinha celebrado os funerais dele. E Saul também tinha expulsado do país todos que praticam os mortos e os videntes. Todos. Porque Saul, até esse momento, estava obedecendo o que eu li em Deuteronômio 18, o que eu li em Êxodo 20. Israel não tinha nenhuma imagem de escultura, não tinha ninguém consultando os mortos, porque Saul tinha obedecido a ordem do Senhor. Só que Samuel morreu, e Saul desobedeceu a Deus quando ele mandou eliminar os amalequitas. Os filisteus eram inimigo cruel de Israel. Os filisteus adoravam o deus Dagon. Era um demônio, era imagem gigante. E quando Israel, no tempo de Eli, foi lutar contra eles, porque o povo de Israel estava praticando o que era errado, por causa do sacerdote Eli e dos seus filhos. E a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ela foi roubada na guerra. Os filisteus pegaram a arca, e eles pegaram a arca e colocaram na casa do deus Dagon.
É isso que a palavra está falando. Por quê? Porque Eli e os seus filhos estavam totalmente na vida errada. E a presença de Deus saiu de Israel, era a Arca da Aliança. E os filisteus roubaram e colocaram na casa do deus Dagom. E todo dia que ia lá, a imagem de Dagom estava caída aos pés da arca. E Dagom, como era um demônio, a imagem, a escultura, caiu. E Deus mandou pragas ali, mandou hemorroidas neles, e eles ficaram todos doentes, aquele povo idólatra. Até que eles devolveram a Arca da Aliança, mandaram ratos de ouro, mandaram bois para o holocausto, e Deus trouxe de volta a Arca da Aliança a Israel. Por que Deus mandou Saul destruir os amalequitas? Porque os amalequitas, como Deuteronômio 18, fala que eles consultavam os astrólogos, consultavam os mortos. Os amalequitas tinham imagem e escultura para todo lado, que eram práticas que Deus abominava. Está aqui na Bíblia Católica que eu estou lendo. E os filisteus, que eram inimigos de Israel, se mobilizaram e foram acampar em Sunã. Saul mobilizou todo Israel e foi acampar em Gibeoa. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul ficou com medo e começou a tremer muito. Consultou Yahvé, mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pela sorte, nem pelos seus profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que invoca os espíritos, para que faça consultar. E o servo respondeu: a mulher que invoca os mortos, em Endor. E como eu estava falando, os filisteus se armaram para a guerra, e Saul preparou os homens. Só que a presença de Deus tinha afastado dele, porque ele não obedeceu o que está escrito. Ele não obedeceu o que Deus ordenou através de Samuel. Como em Deuteronômio 18, quando eu levantar um profeta, eu vou pôr as palavras da minha boca, na boca dele, e vocês vão obedecer. E as palavras do Senhor estavam diante de Samuel. E Samuel falou: vai lá e destrua os amalequitas, não poupe nada. E ele não deu ouvido. Com isso o reino dele foi cortado. E ele ficou com muito medo daquela guerra. E ele procurou consultar o Senhor. E Deus não falou, nem pelos que invocam, nem falou nem por sonhos, nem pelos profetas. Mas aí ele falou para um dos seus servos: Deus não fala comigo. Aí ele falou para ele: procure uma mulher que faça consulta aos espíritos, para que eu vou atrás dela. Ele estava sem arrependimento, ele não se arrependeu, e ele foi atrás de uma mulher que invoca os espíritos, como o espiritismo faz hoje, para ver se obtém a vitória. Ah, meu casamento não deu certo, eu vou no espiritismo, no terreiro, para trazer meu amor de volta. Isso aí é contrário. Ah, eu vou no Universal, trago o teu amor de volta. As práticas do espiritismo estão dentro da igreja evangélica. Sal grosso, rosa ungida,
Tudo isso são práticas espíritas. O sal grosso foi tirado dentro do espiritismo, das religiões africanas. Rosa ungida, onde as pessoas pegam nas igrejas. Amuleto, a universal. Não só ela, mas outras práticas, como amarrar fitinha no braço, para tirar os maus espíritos. Tudo isso é prática do candomblé. Falar com os demônios, como eles fazem nas sessões de manifestação. Tudo isso é prática contrária. E ele foi atrás desses tipos de obras. Não vou consultar os mortos, vou consultar os espíritos, para ver se eu vou obter guerra, se eu vou obter vitória na guerra. Então ele se disfarçou, vestiu a roupa de outro, acompanhado de 2 homens. E foi se encontrar de noite com a mulher. Saul disse: disfarçou, porque ele era o rei. A ordem que ele deu era: ele destruiu todos os espíritas, todos os macumbeiros que estavam ali. E ele se disfarçou, foi se encontrar com a mulher. E ele falou para ela: quero que você adivinhe o futuro, invocando os mortos. Faça subir para mim aquele que eu disser. A mulher, porém, respondeu: você sabe o que fez Saul? Exterminou do país os que invocam os mortos e os videntes. Então por que você está preparando uma armadilha para mim, para eu ser morta? Saul jurou pela vida do Senhor: nenhum mal vai te acontecer por causa disso. A mulher então perguntou: quem eu quer que eu chame? Saul respondeu: chame Samuel. A mulher falou: mulher viu Samuel de uma forte grito e disse: a mulher viu Samuel, deu um forte grito e disse a Saul: por que você me enganou? Você é Saul. E o rei tranquilizou: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um homem, vejo uma luz subindo da terra. Ele chegou na sessão espírita e ele falou para a mulher: eu quero que você faça subir quem eu disser. Se ele subiu, ele estava embaixo. E quem está embaixo, em Isaías 28, o mundo dos mortos, é o inferno que está embaixo. E ele pediu: eu quero que faça subir. Se está embaixo, ele veio do inferno. E ela falou: você quer preparar uma armadilha para mim? Ela até o momento não sabia que era Saul. E ela falou: você sabe que Saul mandou destruir. Aquela mulher estava praticando necromancia escondido. Mas só que no desespero, Saul correu para ela. Como as pessoas vão hoje no espiritismo consultar os mortos. E ela falou: você está preparando uma armadilha. E Saul jurou diante do nome do Senhor. Ele usou o nome do Senhor em vão ali também, que não vou te matar. E quando ela invocou, quando ela fez subir, Saul perguntou: o que você está vendo? Ela falou: vejo um homem subindo da terra. Saul perguntou: qual é a aparência dele? E a mulher respondeu: é de um ancião que sobe vestido no manto.
Saul compreendeu que era Samuel, prostrou-se que o rosto em terra. A Bíblia está deixando bem claro que ela fez aquele espírito subir, e ele subiu para a terra, incorporado naquela mulher. Só que Saul não estava vendo, só ela. E ele perguntou: o que você está vendo? E ela falou assim: estou vendo um homem subindo da terra. E ele perguntou: qual a aparência dele? É um ancião vestido no manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou com o rosto em terra. A Bíblia fala, 2 Coríntios 11, versículo 13, que o diabo se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros e ministros de justiça. Como eu falei que os mortos não podem vir à terra, e eu vou provar dentro das Escrituras, que ali não era o espírito de Samuel, não era Samuel, era um demônio incorporado. E ele compreendeu, ela falou: veio a aparência de um ancião, ele está envolto numa capa, e ele falou: deve ser Samuel. E ele se prostrou diante daquele ídolo, daquele demônio, e o adorou. Olha que Samuel falou para ele: por que você me perturbou para fazer subir? Se Samuel, a Bíblia fala que Samuel era homem de Deus, poderoso. Então, se fosse Samuel, porque Samuel estava no inferno, Samuel estava no seio de Abraão, aguardando Jesus para entrar no paraíso, como ele falou para o ladrão. Então ali não era Samuel. E aquele demônio falou: por que você me fez subir, me perturbou? Saul respondeu: é que estou numa situação desesperadora. Os filisteus estão guerreando contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas, nem pelos sonhos. Por isso eu chamei você, para que diga o que devo fazer. E a própria palavra de Deus fala: e ele estava com medo, não responde nem pelo sonho, nem para o profeta. E eu venho pedir conselhos. Aquele rei desviado foi pedir conselho para o necromante. Samuel respondeu: não era Samuel. Por que você veio me consultar? O Senhor se afastou de você e tornou seu inimigo. E Yahvé fez com você o que foi anunciado por mim. Tirou a realeza e entregou ao seu amigo Davi. Porque você não obedeceu Yahvé, não executou o ardor da ira dele contra Amaleque. É por isso que Yahvé hoje trata com você desse modo. E Yahvé vai entregar você, Israel, na mão dos filisteus. E amanhã mesmo você e seus filhos estarão comigo. E o acampamento de Israel, pois Yahvé entregou nas mãos dos filisteus. Aquele demônio só repetiu o que ele já sabia, porque o diabo ele não tem poder de prever o futuro, ele só sabe o presente e o passado. E ele falou para o povo, para Saul ali: ó, você vai ser destruído. Só que engraçado que ele falou no versículo 19: amanhã você e seus filhos estarão comigo no acampamento, comigo aqui. E o acampamento de Israel. Olha que ele falou:
Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Na onde aquele espírito maligno saiu? Do inferno. E por causa da desobediência de Saul, aquele espírito falou para ele: amanhã você estará aqui no inferno. Se Samuel estivesse no inferno, a Bíblia estaria errada, porque Samuel era um profeta obediente ao Senhor. E ele, a hora que eu ouvi essa profecia contra ele, ele caiu assustado. Ele caiu assustado, porque já havia profetizado ali a derrota dele e a morte eterna dele. E o diabo profetizou porque ele estava em desobediência. E Saul prostrou-se e não queria comer. Só que a Bíblia fala que agora que ela é espírita, estava em sã consciência, falou assim: agora me escute, coma um pouco. Porque antes não era ela falando, eram os espíritos na boca dela. Estamos diante do fim dos tempos, e as pessoas vão correr atrás disso, da necromancia, da idolatria, vão estar correndo todo tipo atrás disso. E a palavra fala que aquele Saul, por causa da desobediência, trouxe destruição. Agora eu vou provar para você que quem morreu não está reencarnando. Quem morreu não está no purgatório. Lucas 16, 19. O próprio Senhor Jesus contando essa história verdadeira. Qual foi a história verdadeira que Jesus contou? Qual? Você já ouviu falar de Jesus falando na Bíblia da reencarnação? Você viu onde Jesus falou da reencarnação? Jesus chega e fala assim: quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí, um fala assim: estão dizendo que você é um dos profetas que voltou. Jesus explica: bom, se Jesus era um dos profetas que havia voltado, a palavra reencarnação foi criada pela palavra, então não existia. Mas Jesus diz assim: quem estão, faz de conta, Jesus chega aqui e fala: quem que estão dizendo aí em Birigui que eu sou? Aí eu falo assim: Senhor, estão dizendo, tu és os profetas que voltam. Aí o outro diz assim: Senhor, estão dizendo em Birigui, tu és Elias, que haveria de voltar. Jesus se cala. Aí Pedro, inspirado, porque naquela hora Pedro foi médico. Escuta, naquela hora Pedro fala: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus disse para Pedro: muito bem, Pedro, não foi nem você que disse isso, foi o meu Pai que está no céu, que está me revelando. Agora deixa eu acabar com isso. Aí Jesus diz assim: Elias já veio. Fizeram o que tem que temer por ele, não vou amado, volta. Não, leia a Bíblia. Jesus, Leia a Bíblia. não, volta, presta atenção. Elias já veio.
Elias era João Batista. Fizeram bem entenderam com ele, não reconheceram. E você mesmo, interessante. Não, lê aqui, ó. Detalhe. Não, detalhe. João Batista, Herodício, pediu a cabeça dele e mandou ele ficar. Você sabia que ele mandava cortar a cabeça do Deus Baal? Elias falava assim, corta a cabeça dela porque ela não acredita no Deus. Elias volta Ah, você não vai dizer. Não, mas lê. Eu escutei a senhora, agora a senhora lê aqui. quando você entrar na terra de Javé, seu Deus vai lhe dar. Não imite práticas abomináveis. Mas tem práticas. Não, leia aqui, minha senhora. Elias. Não, leia aqui. Elias. Não pratique astrologia, adivinhação, magia e feitiçaria. Senhora defendendo o espiritismo. Quando eu abri a Bíblia, ela não quis ler. Tá entendendo? Ela vem com o conto de Allan Kardec, vem com o conto. Mas na hora que eu falei, leia aqui, não pratique adivinhação, nem consulte os mortos. Ela foi embora. Você vendo, irmão? O espírito católico odeia a palavra, né? E eu estou com a Bíblia católica. Jesus não mandou reencarnar, porque Jesus não mexe com sucata. Todos nasceram diferentes um dos outros. Ai, Jesus. Olha que Jesus contou a história, para você saber que não vem, ninguém vai reencarnar, nem vai sair do purgatório. Havia um homem rico, que se vestia de roupas de púrpura e de linho fino, e dava grandes festas todos os dias. Havia um pobre, chamado Lázaro, coberto de chagas, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do mesmo de rico. Pegou seus nesse assunto? É terrível. Aqui. É aqui. Olha lá. Olha lá o diabo manifestando o traveco lá. Vendo, ó? Olha lá, tá vendo? Eu só acho que vou mostrar pros irmãos, tá ali, ó. Queria matar a fome que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber suas feridas. A história começa falando de dois homens, Jesus contando. Um homem rico, cheio de dinheiro, de grana, e ele vivia com seus luxos, com suas regalias. E Jesus falando de outro homem pobre, estava coberto de feridas e não tinha onde reclinar a cabeça. Tinha até o cão que ia lamber as feridas. É a vida na terra. É a vida que estava na terra. E aconteceu que o pobre morreu e foi enterrado. Foi levado pelos anjos para junto do seio de Abraão. Também morreu rico e foi enterrado. Olha só duas histórias. Um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Só que também havia um pobre que mendigava. Chegou o tempo e os dois morreram. Os dois morreram. E aconteceu que o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi somente enterrado. E no inferno, na habitação dos mortos,
entrando em tormento, ergueu os olhos de longe e viu Abraão com Lázaro dele. Então ele gritou: pai Abraão, tem piedade de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sendo atormentado neste fogo. Ele encerrou a vida dele, aquele rico. Olha que ele encerrou a vida dele. Ele abriu os olhos do inferno. Foi que a palavra de Deus está falando, a Bíblia católica, que eu estou lendo, para você entender que ele não foi para o purgatório, e ele não reencarnou. A própria Bíblia católica está falando no inferno, na habitação dos mortos, e ela acrescenta isso, na habitação dos mortos. Ele estava em tormentos, e ele abriu os olhos e viu aquele mendigo que estava na terra. No inferno você vai ter consciência. Você vai lembrar daqueles que estavam na terra. E ele gritou: pai Abraão, tem piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Estava com sede. Eles estavam no inferno, é chama. A Bíblia fala que lá é choro e ranger de dentes, e o fogo não se apaga. E todos que morreram sem Jesus estão lá nesse exato momento, no inferno. Ele abriu os olhos lá, e ele reconheceu aquele mendigo que estava na terra com ele. E ele falou: pai Abraão, ele orou, ele falou com Deus. Abraão representa Deus. Você pode ver que Lázaro não conversa, porque Lázaro estava em descanso. Lázaro estava ali desfrutando. Quem está no céu não sabe o que está acontecendo na terra, para não ter dor nem sofrimento. Mas ao contrário do inferno, quem está no inferno está vendo o que está acontecendo na terra. E ele teve sede. E ele falou: mande Abraão, mande Lázaro lá. Estou com sede, você vai ter sede lá. Respondeu: filho, lembra que você recebeu os seus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez desgraças. Agora que ele é confortado e você está em tormento. Além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de modo que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem, nem atravessar daí para nós. Destruiu a doutrina espírita de que vai reencarnar. A mulher falou de reencarnação aqui. Quando eu pedi para ela ler Deuteronômio 18, que proíbe a imagem, proíbe a adoração aos mortos, reencarnação, astrologia, ela não conseguiu ler, porque o diabo não deixa. E ela falou: não interessa. Sabe por quê? Porque o mundo não está atrás da Bíblia. O mundo está atrás do livro do segundo Allan Kardec, do Chico Xavier, do Corão, está atrás do catecismo, mesmo das escrituras. Há um grande abismo. Ninguém pode ir para o céu e para a terra, nem da terra para o céu, sem não ter Jesus. Você não pode descer do céu e vir para a terra depois da morte, e nem sair do inferno e ir para a terra. Quem está enganando as pessoas é os demônios, com reencarnação e espiritismo. Só que ele falou: Abraão, você lembra, filho? Você teve tudo nessa terra. Você teve dinheiro, você teve fama, você teve cachaça, mulher, você consultava os mortos, você acreditou no Allan Kardec, você acreditou nas imagens de escultura, você era católico, apostólico, romano, você não quis ler a Bíblia. Agora Lázaro está em consolo e tu em tormento.
E há um grande abismo. Não pode sair daqui para lá. Timolos que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem atravessar até nós. Ele insistiu, pai Abraão, mande a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. E que Lázaro alerte para que não venha também eles para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que escutam. Então ele disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles se converterão. Abraão disse: não escuta Moisés e os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não convencerão. Eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir. Aquele rico no inferno, ele lembrou dos filhos, dos irmãos, dos pais, que estavam lá na terra fazendo tudo o que queria. Aí ele falou: mande lá. E ele falou: não, tem Abraão e os profetas que o ouçam. Ninguém vai sair dos mortos, vai dar ouvido a isso. Tem Abraão e os profetas, tem Moisés e os profetas, a palavra. Ninguém pode sair daqui para lá. Há um grande abismo. E a própria palavra de Deus fala que ele não podia sair dali. Ele não podia. Por isso que a Bíblia condena essas práticas de consulta aos mortos, de consulta aos espíritos, de consulta aos necromantes, porque é uma armadilha para nós. Depois da morte ninguém vai sair do purgatório, porque não existe. Ninguém vai reencarnar, porque a Bíblia fala que ninguém pode sair do inferno e vir para a terra. O que está no centro espírita, o que está nesses lugares, são os demônios enganando as pessoas. E o diabo se transfigura em anjo de luz, para enganar, se possível, até os eleitos. Engraçado que até evangélico consulta os mortos, consulta a Aparecida, os ídolos de ouro, de prata e de cobre, que Deus proíbe, Deus condena. Apocalipse 21:8. Chamaram a polícia, ó. Chamaram a polícia. Apocalipse 21:8. A Bíblia Católica fala. A Bíblia Católica. Mas para os covardes, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros e idólatras, e todos mentirosos, a parte dele está no ardente lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia Católica, ela está em contradição contra o que os padres pregam. A Bíblia Católica que eu acabei de ler falou, prega. A Bíblia Católica que eu acabei de ler falou que todos idólatras e feiticeiros, e todos mentirosos, os idólatras e feiticeiros, e todos mentirosos, vai para o purgatório? Não, eu não li isso aqui na Bíblia Católica. Todos mentirosos, idólatras, feiticeiros vão reencarnar.
Não. A Bíblia Católica que eu li aqui não está falando isso. Então os padres estão mentindo para o povo. Estão mentindo. Você já leu essa palavra? A Bíblia Pastoral da Igreja Católica fala assim: todos idólatras, feiticeiros e todos mentirosos irão para o lago de fogo e enxofre. Todos que adoram Aparecida, que adoram Maria, que vai atrás de necromancia, que vai atrás dos mortos, terá parte que cabe no lago de fogo e enxofre. Só que o povo odeia a palavra. A espírita, a hora que eu mandei ela ler aqui, Deuteronômio 18, a língua enrolou. Porque o diabo odeia a mensagem do Evangelho. É a própria palavra de Deus que está falando isso. Por isso que é uma contradição com o catolicismo romano, falando para você que você vai para o purgatório. O padre fala assim: ele adora imagem e escultura, Maria é mediadora. Só que você abre aqui na palavra, não tem isso. Você abre aqui na palavra, não existe purgatório, não existe reencarnação, não fala que Maria vai mediar pecado. Já leu nada? Depois que entrou agora, Essa lei vai te julgar. você vai preso. Eu posso ir preso? Eu posso ir preso. Só que na cadeia eu saio quando eu morrer. Quero ver se os idólatras vão sair do inferno depois da morte. O inferno vai guardar, viu, minha senhora? A senhora tem que ler Bíblia. Você vai presa, ela falou. Só que quando eu morrer, eu saio da cadeia. Quero ver se os padres vão sair do inferno depois da morte. Lei. A lei que tem que obedecer é essa. É a Bíblia. Jesus não vai respeitar a religião de ninguém. Olha o desespero do diabo, já é o terceiro, para que as pessoas não escutem a mensagem, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, você não pregar contra o espiritismo e não dá isso aqui. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 3, versículo 4, da Bíblia Católica. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos, Jesus, e chegam ao conhecimento da verdade. O que é a verdade para você? O que é a verdade está nas Escrituras. E a palavra fala que só um Deus, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que deu resgate a todos. Está na Bíblia Católica. Mas o padre fala que Maria vai mediar. Mentira! E os mentirosos terão a parte no lago de fogo e enxofre. Está aqui na Bíblia Católica. Pois só o mediador, só o intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que deu resgate à vida de todos. Este é o testemunho que foi dado nos tempos estabelecidos. E todos aqueles, eu vou ler.
É por isso que o Brasil está desse jeito. Macumba em cima. Ó, a católica, do lado a imagem, a escultura, a loja, do lado a loja de macumba. É. Vou guardar a sujeira. E eu estou pregando que a Bíblia é católica. Esse está bravo. Você vê o que está por trás das religiões, viu? Até da evangélica. Apocalipse 22, versículo 18. Isso aqui é para quem adultera a palavra de Deus para pregar mentira. Quem está ouvindo essas palavras dessa profecia, eu garanto, as Escrituras, se alguém acrescentar qualquer coisa nesse livro, Deus vai acrescentar essas pessoas as pragas que estão escritas nesse livro. Olha sobre a cabeça dos pastores que pregam a teologia da prosperidade, dinheiro, campanha, os padres que mandam rezar a missa de sétimo dia, igual essa espírita que vem aqui tentando colocar nas escrituras reencarnação. Todas as pragas desse livro cairão sobre a cabeça dele. Se alguém tirar uma coisa dessa palavra do livro, dessa profecia, Deus vai tirar dessa pessoa parte da árvore da vida, e é da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Por isso que a palavra de Deus condena todas essas práticas. A mulher falou: tem lei para isso. Só que Isaías 10 fala: ai dos escribas, dos juízes que colocam leis injustas. Contra essa palavra, porque no inferno eles vão passar a eternidade lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Eu preguei com a Bíblia católica para vocês dar ouvido. Presença do Robô Transformers, pipoca e algodão doce. Leve as crianças. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, és harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, onde ela é cega, é surda e sem vida, que está sempre presa no seu altar. Não é necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não
Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga. Saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cita, porque a cega é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Só Jesus, irmão. Não é preciso romaria pra Jesus da Brava, pra Jesus de praga, já chega de praga. Saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cita, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Ô irmão, Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Cheio de gente aqui, ó. Apaga velas, acende velas e mais velas. Desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo altar. Das penitências que envolvem com Maria, das promessas que a Maria puxará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo. Irmãos, pregar sobre isso aqui é terrível, irmão. Sobre esse assunto aqui é puro demônio. O seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentir sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Traga agora a vela pela cruz, traga o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra, paga a promessa pra ver o que ele dá. Mas a Quitéria e o Joaquim não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena, acende vela pra Eunice, frustrado, mas não desiste, toca o santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não tem Deus operar. Troca agora! Tá manifestando demônio. Troca o seu santo morto. Deus enviou dois, uma mulher e uma moça. Aquela moça que tá ali e o senhor ali. Tava orando ali, repreendendo. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. A espírita ali me chamou ali. Ai, Jesus. É a espírita, bravo. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação. E com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. Parece no vídeo, minha senhora. A grande cidade. Parece no vídeo. Ela mandou enfiar a Bíblia naquele lugar. Bebiam vinho da iniquidade, onde a voz do céu dizia, sai dela, povo
E o diabo sabe que o tempo dele está acabando. Se arrependa dos seus pecados, porque o tempo está acabando. Allan Kardec não vai salvar, muito menos Chico Xavier. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O povo precisa ler Bíblia. E a Bíblia católica está condenando o espiritismo, condenando consultar os mortos. Voz de grande multidão se ouviu do alto do céu, jubilosos dando glórias e aleluias ao Ei, Deus de Jesus! Deus é fiel! que com justiça vingou o sangue do servo seu. Só Jesus, irmão!